Você sente que não liberou a sua cabeça ainda para um pensamento de viajante? Para pensar sempre como um viajante? Se isso faz sentido para você, fica aqui comigo que é sobre isso que nós vamos falar agora. Oi, oi, tudo bem? Aqui é a Valéria Batagello. Estou aqui preparada, totalmente desenhada no caderno, com as minhas canetas coloridas do jeitinho que você já conhece, pronta para falar sobre um assunto muito importante. Um assunto que de verdade faz sentido quando a gente começa a pensar em destravar a cabeça, né, a mente do viajante. E por que eu quero falar disso hoje? Eu quero começar falando o seguinte. Primeiro que a ideia de trazer todo esse conteúdo, de trazer todo esse material que eu tenho estudado e dividido com vocês o tempo todo nas redes sociais, nos stories e aqui nos vídeos, eu quero te mostrar que a ideia aqui é compartilhar as viagens que eu já fiz, é claro, mostrar as experiências, dividir quando estou fazendo um planejamento de viagem novo, quando estou preparando alguma coisa nova, quando estou sonhando alguma coisa que é para nós aqui, para o casal aqui de casa, para o marido e para mim. Mas também quero te mostrar o seguinte, que as decisões é que fazem a grande diferença na nossa vida. Então, quando eu falo em destravar a mente do viajante, não é só sobre te mostrar como comprar a passagem aérea, tá? O curso que eu conto sempre aqui, né? Que nós criamos um método muito especial, um método muito completo, que ele fala exatamente sobre como fazer cada etapa da sua viagem, cada etapa do seu planejamento de viagem, para que você se sinta confortável, confiante de que você pode fazer isso sozinha, né? E a ideia é que você construa isso através de todos os passos que você for fazendo. Por isso que a conversa sempre vem com uma pitadinha de provocação, porque a ideia aqui é aguçar em você o seu sentimento de liberdade, o seu sentimento de que você pode fazer, de que você tem autonomia para fazer todas as coisas da sua vida. Por isso, de vez em quando, rolam umas perguntas na caixinha dos stories e tenho certeza que você acompanha isso por lá. E eu pergunto sobre escolha, sobre como você prefere, qual é o teu tipo de viagem preferida, no sentido realmente de provocar e você começar aos poucos a entender que é possível a gente tomar as rédeas dessa situação. Então, quando a gente fala em mente de viajante, é a mente da pessoa que decide que quer viajar. Então, esse vídeo sim é para você que já sabe que quer viajar, que já sabe que tem essa paixão escondida, esse desejo, esse sonho guardado com você, que você ou já fez e quer continuar fazendo, quer descobrir como fazer isso melhor, ou você nunca fez e quer começar, né? Não começou ainda por medo, porque acha que não vai conseguir sozinho, porque acha que é muito caro, porque acha que contratar alguém para fazer esse serviço para você vai sair mais caro e você não vai conseguir pagar por isso. Então, assim, a ideia é justamente essa. Então, quando eu falo em método de viagem, método, né, de planejamento de viagem, é tudo aquilo que a gente identificou que faz parte do passo a passo, desde quando a ideia surge na cabeça. Então, né, a ideia aparece lá. Acho que eu gostaria de viajar para os Estados Unidos, né? Vamos usar aqui como exemplo. Nessa hora, quando surge essa ideia, é claro que a gente tem isso o tempo todo e com as mais variadas coisas da vida, né? Eu gostaria de estudar algo diferente. Sempre é assim que as coisas aparecem na nossa cabeça, né? E às vezes ele vai surgindo no sentido de ele aparece devagar. Então, a princípio, não é exatamente eu quero estudar inglês porque eu quero aprender. Não, às vezes ele aparece do tipo eu gostaria de fazer algo diferente, eu gostaria de me movimentar. Então, a gente vai percebendo os movimentos na nossa vida, no sentido de impulsionar a gente para frente, né? E quando eu pergunto sempre sobre escolhas, né? E eu sempre me surpreendo, gente, eu já fiz só nos últimos meses eu já fiz essa enquete, sei lá, umas 5 vezes nos stories. E toda vez eu me surpreendo de que ainda, mesmo falando sobre isso,
Ainda tem gente que diz que prefere não pensar nisso, que acha que a vida simplesmente leva. E eu tenho certeza que não é isso. Então eu quero continuar insistindo nesse assunto para você entender que você sempre decide, né? Mesmo quando você não decide. Então, quando você pensa em quero fazer alguma coisa diferente, quero estudar algo diferente, quero aprender algo diferente, quero ser uma pessoa melhor, tudo isso é uma escolha, né? A gente avalia aquilo, ou a gente está olhando alguém como exemplo e fala, eu gostaria de ser um pouco mais assim, ou a gente está sentindo mesmo um desejo, uma falta, né? Quando a gente termina o dia, a gente cumpriu as nossas tarefas do dia, que são as normais de trabalho, que todo mundo tem, né? As tarefas de trabalho fora de casa ou trabalho dentro de casa, a gente conclui isso e termina o dia e fica com aquela, né? Deixa eu dar uma vasculhada, pega o celular, vai dar uma olhada lá e tá sempre, começa a seguir alguém diferente, que você percebeu que aquilo está te trazendo uma informação que você não pensava antes, né? Por isso que eu falo que não depende, não importa para que lado isso vai, né? É claro que aqui eu vou focar muito no conteúdo viagens, mas você sente isso, que está faltando alguma coisa e a partir dali que você começa a tentar entender o que é esse estar faltando e aí você vai fazendo escolhas. Se eu quero estudar, talvez eu não consiga agora porque me falta tempo nesse momento, ou me falta dinheiro para comprar um curso novo, para me matricular num curso novo. Enfim, não importa porque eu decido que nesse momento não dá, né? Mas a gente sabe que aquilo é um desejo para o futuro. Então, normalmente, a gente está ali fazendo alguma coisa, seguindo alguém que está falando mais sobre aquilo, do tipo, a hora que eu puder, eu vou dar esse passo, né? Então, a gente sempre está trabalhando com escolhas. E quando, né, voltando no tema que é destravar a mente do viajante que tem em você, para que você consiga fazer a viagem dos seus sonhos, que é essa proposta aqui, a gente fala muito então do liberar a mente, do liberar a sua percepção de que é possível você dar esse passo sozinha. E dar esse passo sozinha não quer dizer fazer tudo sozinha, né? Eu falo e repito isso sempre de que é conhecer. Então, quando você conhece melhor aquilo que você quer fazer, você entende melhor, primeiro, você, para saber o que é que você quer, e segundo, o que é que você vai contratar, né? Assim você não joga no escuro, assim você não depende da outra pessoa. E aí eu escutei esses dias, conversando com uma pessoa, a pessoa me falou o seguinte: e se acontece de eu ir para algum lugar, né? Se eu vou fazer uma viagem, compro tudo sozinho e chego lá, alguma coisa dá errado. Quem que eu vou cobrar sobre isso? É no sentido de em quem que eu vou colocar a culpa, né? E a ideia é justamente essa, não importa se eu contratei alguém ou se eu fiz sozinha. A ideia é não precisar colocar a culpa em nada, porque o processo está bem feito. Então, quando você libera isso, né, destrava isso do pensamento de que assim, eu conheço sobre o assunto, logo eu posso decidir sobre ele. Eu posso decidir o destino, eu posso decidir qual é a melhor época, eu posso decidir se eu quero contratar tudo sozinha, se eu quero pesquisar, se eu quero estudar mais sobre isso. Eu posso decidir se eu vou contratar alguém e se eu vou contratar alguém, o que eu quero desse serviço. Então, é essa a parte do destravar a cabeça para o viajar. Então, você começa a aprender a se familiarizar com os termos e o restante vem, né? Então, dentro do método que a gente criou aqui em casa, faz parte justamente isso. A gente olha para todas as etapas de cada parte do planejamento, pensando exatamente em como dar o próximo passo de um jeito melhor, em como fazer a próxima escolha de um jeito melhor. Então, quando eu olho e falo que a minha próxima viagem vai ser melhor do que a anterior, a minha anterior foi muito boa, né? Eu consigo olhar para ela e ver que o planejamento que a gente fez, as decisões que a gente tomou, os desejos que a gente tinha para aquela viagem, eles foram muito bem aplicados, mas eu já aprendi alguma coisa nova de que eu vou aplicar isso no próximo plano. E isso é uma coisa do tipo, então você quer dizer que toda vez que eu vou fazer um planejamento, eu tenho que comprar um curso novo. Não, isso é sensação, isso é você se conhecer e aplicar aquilo que você já sabe para fazer o próximo de um jeito melhor. Então,
Destravar a mente do viajante é conhecer o viajante melhor. Conhecer melhor o que você quer fazer da sua vida na sua próxima viagem. O que você quer fazer e o que você quer viver na sua viagem dos sonhos. Não tem milagre, não tem mágica, não tem como alguém escolher isso para você. Por isso que, na verdade, os profissionais de sucesso que estão fazendo isso hoje em dia, e as pessoas estão sentindo isso de verdade. Então, a ideia é, os profissionais que fazem mais sucesso na realização de uma viagem, de falar a pessoa voltou totalmente apaixonada pelo destino que ela foi conhecer, é o profissional que entendeu que ele precisa tirar isso da pessoa que está comprando o serviço dele. Então, a minha proposta aqui é te ensinar a chegar nesse lugar e não depender se o profissional vai tentar tirar isso de você ou não. É você saber que você consegue dizer as coisas certas para que o profissional te atenda da melhor forma. Então, quanto mais você sabe o que você quer, quanto mais você sabe o que você precisa, melhor você entende o quanto você pode pagar por aquilo ou quanto você nem precisa, caso você seja assim como nós, que gosta de fazer as coisas sozinho, que gosta de estudar, que gosta de planejar, que gosta de organizar as coisas para que elas saiam do seu jeito. Eu sou muito assim em todas as coisas que eu vou fazer. Se eu vou cozinhar, se eu vou cuidar da minha casa, eu gosto que as coisas saiam do meu jeito. Então, assim, eu organizo isso antes, né? Para que as coisas, no final das contas, saiam no resultado que eu esperava, né? Então, se eu vou fazer até um parêntese com uma rotina normal de casa, acho que fica mais fácil de entender. Quando eu planejo que eu estou cozinhando no fim de semana, para facilitar a minha semana em termos de organização de cardápio, né, da minha alimentação, eu já estou pensando antes e decidindo o que é que eu quero que aconteça naquela semana. Ah, Valéria, você está falando então que você quer decidir se você quer comer um frango à parmegiana? Não, isso faz parte da parte final, né? E faço já para você a comparação disso com um roteiro de viagem. Eu quero decidir se eu tenho comida do jeito que eu me propus a me alimentar durante a semana para todos os dias daquela semana, para que eu tenha mais tranquilidade de que eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho meu trabalho para desenvolver e não necessariamente eu vou ter tempo de parar e fazer uma refeição completa daquele jeito. Então, por isso, eu me adianto um pouco mais. Então, o que eu vou ter durante aquela semana? O cardápio depende, assim como depende o roteiro do seu passeio na viagem, entende? Que o decidir se é frango ou se é carne quando eu estou cozinhando durante a semana, quando eu estou planejando antes de ir ao supermercado para comprar as coisas para poder cozinhar, é a mesma coisa da viagem. Eu estou decidindo antes, eu estou pesquisando antes, eu estou resolvendo como eu quero que a minha viagem aconteça, para depois eu colocar lá dentro o roteiro dos passeios que eu vou fazer por dia. Assim como quando eu for cozinhar no sábado ou no domingo, depende de quando é que eu consigo fazer isso. Eu já vou organizar ali qual vai ser mais ou menos o cardápio da semana. Deu para entender o paralelo das coisas? Então, assim, por isso eu insisto tanto que isso vale para quase todas as coisas da vida. A gente pode planejar as coisas antecipadamente e eu tenho certeza absoluta que por mais que você não consiga, eu falo assim, Valéria, eu não sou tão organizada quanto você, né? Eu tento ser e tento mostrar aqui para dizer que realmente isso funciona, né? A sequência de pensamento funciona na minha cabeça desse jeito que eu conto aqui para vocês. Então, eu não venho aqui só dizer para parecer bonito no vídeo ou para mostrar para você que talvez isso fosse possível. Não, eu venho aqui te contar que minha cabeça funciona desse jeito. Então, você pode até olhar e falar assim, ah, Valéria, mas eu não sou tão organizada quanto você. Eu não consigo me preparar toda semana para fazer o melhor cardápio possível ou para deixar a semana inteira preparada. Eu também não. E por diversos motivos, né? Porque às vezes as outras tarefas nos consomem mais, então tem semanas melhores e tem semanas piores, tem semanas mais fáceis e tem semanas mais difíceis, tem semanas com decisões mais complicadas do que outras, tem semana em que a nossa energia está muito boa e nas outras nem tanto. Então, assim,
Tudo isso é para identificar e te mostrar que, assim, do jeito que eu tô vindo te falar, e por isso que eu dou exemplos, assim, de casa. Eu dou exemplo das coisas que acontecem aqui comigo no dia a dia. Eu dou exemplo esses dias, eu contei a minha história inteira de como é que foi um processo de emagrecimento que eu tive, justamente para mostrar que todo mundo passa por isso. Então, se isso é comum para todo mundo, isso acontece em todos os processos da vida, de como se alimentar, a como resolver que você precisa fazer um processo de emagrecimento, ou a como você vai organizar a sua semana de trabalho, ou como você vai organizar a sua viagem dos sonhos, é que faz o real sentido. A hora que você entende ali no meio, que se você se preparar antes, não vai ter problema depois, aí a gente entende que a gente está destravando a sua cabeça como viajante. Então, a partir de agora, o meu convite para você é liberte, né? Se liberte de qualquer trava que você tenha. E aí eu vou trazendo a partir de hoje, tá? Esse é um compromisso que eu já tinha feito aqui, né? Dentro dos novos estudos e da nova proposta de como mostrar essas coisas cada vez melhor, né? É justamente liberar essa sua autonomia. Então, assim, se liberta de verdade para acreditar que você pode fazer as suas escolhas e que você deve fazer as suas escolhas. De novo, seja a sua escolha fazer as coisas sozinha, seja a sua escolha comprar isso de alguém. Voltando, por exemplo, da comida, eu poderia dizer aqui que eu não vou ter a menor condição de cozinhar esse fim de semana. Se eu não vou fazer isso, como é que eu me planejo para que semana que vem eu não me perca completamente e não chegue na hora do almoço, como já aconteceu aqui em casa muitas vezes, eu tenho certeza que com você também, tipo, 10 minutos antes do horário do almoço e fala assim, nem olhei na geladeira, não sei nem se tem arroz pronto, sabe? Isso que todo mundo vive, que todo mundo passa, é exatamente isso. Então, claro que isso vai acontecer sempre, porque a nossa vida não depende, todas as coisas não dependem única e exclusivamente da nossa vontade. Depende de uma série de outras coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas para a gente evitar que todas essas outras coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo nos paralisem totalmente, acabem com a nossa possibilidade de fazer escolha, ou, na verdade, faça com que a gente sinta que a gente não possa fazer escolhas naquele momento, é que vale a gente olhar para tudo isso e estar minimamente preparado. Porque tem dia que não vai ser fácil mesmo, né? Por isso que o planejar viagem, a gente tem um roteiro do passo a passo. A gente tem um método muito caprichado que vem desde o início. Te ajuda a pensar no sonho, te ajuda a pensar no desejo, te ajuda a pensar na possibilidade do tipo, tenho dinheiro, não tenho, qual destino é melhor para mim, qual destino é melhor para eu ir com a família, qual é o sonho que eu quero realizar de verdade na vida, mas não cabe agora, ok, mas eu já entendi que isso é um sonho, então ele vai para a minha lista de prioridades, de meta de vida. Então, a ideia é essa, é justamente essa, é ficar te impulsionando, é ficar te cutucando, é ficar te chamando para pensar cada vez mais nisso e liberar de vez essa autonomia que você tem dentro de você. A escolha que você acha que não pode fazer, que você não tem como fazer, mas que você pode fazer. E aí a gente vai junto para o próximo nível, né? Então, se a gente for pensar só no método de planejamento de viagem, que é o nosso método além da foto, né? A viagem além da foto. Eu já falei sobre isso aqui. Por que isso? Porque eu estou pensando antes de ir para a viagem, o que é que eu quero viver lá e o que é que eu quero trazer de recordação. Para que eu olhe para o passado agora e fale assim, todas as minhas viagens foram muito boas. E aquelas que por um acaso você olhar e falar, elas não foram muito boas, tenta parar um pouquinho e entender. Ela foi totalmente organizada do jeito que você queria que ela fosse? Porque se ela não foi, tá aí o problema. Então não quer dizer que aquela viagem é ruim, ou que viajar é ruim, ou que é tudo muito complicado. Não, não. É só entender que realmente você não tomou a rédea da situação e não puxou ela toda para você. Então, vamos lá. Destravar realmente essa sua cabeça de viajante para vir comigo e entender que aqui, então, é aqui que eu queria chegar, tá? Todo esse
preâmbulo do vídeo de hoje, né? Como se fosse uma introdução de um livro, é para contar para você o seguinte: eu não tô aqui para te falar só sobre a melhor ferramenta de escolha de hotel na internet. É claro que eu tenho que falar sobre isso, porque afinal de contas você precisa entender que eu sei fazer isso. Você precisa entender que eu sei ensinar isso para você e que tudo isso faz parte de um plano muito maior, que é o método completo, tá? Mas eu não estou aqui só para te mostrar como fazer uma busca na internet. Eu não estou aqui para te mostrar só como fazer uma pesquisa de passagem aérea. Para isso, como eu sempre falo nos textos e até nos próprios vídeos, os textos que eu falo são todos os posts que eu faço no Instagram, todo dia tem post novo. E qual que é a ideia de todo dia tem um post novo? É sempre te dar uma outra perspectiva, às vezes sobre o mesmo assunto, né? Ah, como que você vai ter assunto para falar de viagem todo santo dia? Eu falo sobre isso todo dia, porque cada dia é uma perspectiva diferente. Mesmo que eu fale de novo sobre bagagem, mesmo que eu fale de novo sobre passagem aérea, é sempre um nível a mais, é sempre um passo avançado. Então, a ideia é essa. Eu não estou aqui para te ensinar a usar mais uma ferramenta na internet. Eu vou te ensinar também. Isso faz parte do pacote completo. Isso faz parte de entender. Mas eu quero trazer você para um nível de consciência, para entender que eu estou aqui para te ajudar a entender como fazer isso cada dia melhor. Como decidir sobre a sua melhor viagem. Como decidir que você pode fazer a sua viagem dos sonhos? Você acha que isso é possível? Então, assim, de verdade, eu te convido a fazer esse mergulho, né, junto comigo. Eu vou guiando, fica tranquila, porque eu vou guiando cada etapa desse processo todo. Para te trazer para dentro do método. E enxergar que quando você incorpora o método na sua vida, o planejamento deixa de ser um problema. Né? Porque hoje o planejamento todo, pensar em fazer a viagem sozinha, é o que trava a maioria das pessoas. E aí você olha, né? De verdade, eu falei sobre isso quando eu estava falando de idioma esses dias num post. Esses dias eu digo, mas enfim, não quer dizer que você está vendo esse vídeo exatamente uma semana depois que eu fiz esse post. Mas enfim, tem isso lá, é só descer o Instagram e aproveitar todas as matérias que estão lá escritas. Mas enfim, eu falei esses dias sobre a parte de idiomas, né? E o quanto isso faz diferença você entender o que você precisa e o que você não precisa. Entender o que você precisa saber e o que você não precisa saber. Então, essa é uma forma variada de te ajudar a entender de que o pacote inteiro ele está um passo atrás. Então, eu não estou aqui como mais uma planejadora de viagem para você. Eu não estou aqui como mais uma pessoa que vai te ensinar a montar somente um roteiro. Eu poderia ser superficial nesse nível, mas isso não é meu. Então, eu não vim aqui te ensinar a fazer roteiro e só. Eu vim aqui te ensinar a fazer roteiro também. Por quê? Porque você vai olhar para o resultado de todas as suas viagens depois que você entender sobre qual é o seu papel dentro da definição da viagem. Quando você entender de verdade qual é a sua possibilidade de decisão em cada uma das viagens, você vai entender perfeitamente que o controle está todo na sua mão. E que a partir de agora, todas as suas viagens estão completamente destravadas. Todas as suas viagens estão completamente liberadas para você viver o seu melhor momento. Então, quando a gente fala de sonho, isso é muito precioso. Porque um sonho, quando você decide entender que você tem um sonho, que você vai realizar esse sonho, é que você vai de verdade olhar para aquilo e falar, cara, essa é a história da minha vida. E eu poder dizer que eu vou entender isso, que eu vou conseguir aplicar isso, que eu vou conseguir viver essa experiência e lembrar disso para sempre, quando eu estiver programando a próxima, não importa, vai ser sempre mais uma melhor viagem da vida. Então a viagem do seu sonho sempre pode ser a próxima, né?
Se você já costuma viajar, ela sempre pode ser a próxima, tá? Aqui no nosso caso a minha melhor viagem dos sonhos, né? A viagem dos meus sonhos é sempre a que eu tô planejando pra frente. Porque a minha viagem do último sonho eu já fiz. A minha viagem do último sonho que eu tive, que eu desejei, que eu queria viver aquela experiência, eu já fiz. Então, bora comigo. Deixa eu repassar, ver se eu não esqueci nada. Falei tudo e eu vou encerrar isso com uma frase que é muito poderosa, que eu tenho escutado, que tem feito muito sentido. Tipo, não seja só mais uma pessoa morna na sua vida. Não seja mais só uma pessoa que leva as coisas do jeito que elas deveriam ser. Porque aí o seu sentimento vai ser sempre de que assim, foi legal. Foi bom. Como foram suas férias? Foi legal. Foi legal não, gente. E aí não é no sentido só de contar para os outros não, tá? Não é no sentido de olhar e falar assim, mas isso é porque você tá contando para alguém, às vezes você não quer dizer o que é que você fez naquela viagem. Não é disso que eu tô falando, não. Você sempre vai escolher o que é que você compartilha da sua vida, que pedaço da sua viagem você vai querer mostrar para os outros. Mas o que vale é o que tá dentro de você. Tipo, as viagens foram maravilhosas, né? As minhas férias foram maravilhosas, porque eu curti cada pedaço daquele do jeitinho que eu queria curtir. Não deu nada errado? Deu, gente, sempre vai dar, sempre tem imprevisto. E eu falo disso em outro vídeo, você pode ir lá e dar uma olhadinha sobre os imprevistos de viagens. Mas o que eu queria realmente deixar aqui não deixa as coisas sempre mornas, tá? Escolha de verdade, tipo, você quer viver e você pode, e você vai. Então coloca lá o sonho, né, como meta, destrava essa cabeça de viajante e vem comigo sempre, porque eu vou te mostrar cada dia mais de que assim, nós não vamos só fazer um roteiro de viagem, nós vamos escrever a viagem dos seus sonhos para a sua vida. Então, obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!